Muito bem, estamos de volta com o Esporte Wesley, vamos falar sobre futebol. Daqui a pouquinho nós falaremos sobre Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. Só que antes, Copa América, deu Chile na Copa América Centenário. E o enredo foi bem parecido com o do ano passado. Final entre Chile e Argentina, 0-0 no tempo normal e prorrogação. Nos pênaltis, deu Chile por 4-2. A única diferença aí é que no ano passado foi 4-1 para o Chile. Messi, mais uma vez, decepcionou com a camisa da seleção. A grande estrela argentina perdeu o pênalti, sentou sozinho no banco de reservas e chorou bastante. Disse, inclusive, que seria o fim do ciclo dele na seleção. Bom, com essa conquista, o Chile fatura o seu segundo caneco da competição e afunda ainda mais a Argentina em um jejum de títulos que já dura 23 anos, é muita coisa. Voltando aos campeões, vamos deixar os argentinos chorarem quietinhos. O chileno Eduardo Vargas, que já atuou no Grêmio, foi o artilheiro da Copa América pela segunda vez consecutiva. Fez isso em 2015, né? Vargas, sem dúvidas, foi um dos grandes nomes da competição e também do futebol sul-americano. E o Chile se firma, depois dessa Copa América Centenário, como uma potência do futebol no continente, enquanto o Brasil só fica para trás. Além de Vargas, tem o Vidal, tem também o Sanches como os grandes, como uma geração que é considerada a melhor da história do futebol do país. Fiquem de olho no Chile, pois ele pode dar o que falar, ainda mais podem esperar. Agora o assunto é Série B, em jogo válido pela 12ª rodada, Bahia e Brasil de Pelotas se enfrentaram na noite da sexta-feira, dia 24, em que o tricolor encontrou seu quarto tropeço seguido, perdendo por 2-1 lá em Caxias do Sul. Com esse resultado, os tricolores estacionam nos 17 pontos e ficam em 9º lugar na tabela, enquanto que os gaúchos sobem para a 7ª posição com 19 pontos. Já o Vasco da Gama virou para cima do CRB por 2-1, disparando na liderança com 28 pontos. Ele abriu 5 pontos de vantagem sobre o Ceará, que é vice-líder com 23 pontos. Os nordestinos ganharam a 4ª partida seguida e dessa vez em cima de outro nordestino, o Náutico, por 2-1, lá no Castelão. No clássico goiano, houve empate em 1-1 entre Vila Nova e Goiás. A zona de acesso está completada com o Atlético Goianiense com 22 pontos, depois vem o Criciúma com 21 pontos. Ambos atuaram na sexta-feira. Mesmo com a derrota, o CRB continua na 6ª posição com 19 pontos. Náutico, com 18, está em 8º. E se a competição terminasse agora, estariam rebaixados para a Série C. Sampaio Correia, 6 pontos, Tupi, 9 pontos, Bragantino tem 10 pontos e o Joinville, que agora só tem 11 pontos. E agora o assunto é Campeonato Brasileiro da Série A. Primeiro vamos falar sobre o time baiano. Vitória, né? Empatou no último final de semana, no domingo, com a Ponte Preta por 1-1. Teve até umas polêmicas no jogo aí. Vamos acompanhar tudo, saber como foram os lances. Daqui a pouco nós voltamos para falar sobre o resultado dos outros jogos. O Vitória recebe a Ponte Preta no Barradão, embalado pelo triunfo sobre o Grêmio fora de casa. Mas é da Macaco o primeiro chute a gol, com Pótica aproveitando o vacilo do meio-campo. O Leão só chega aos 7 minutos com Chiesa pelo alto. Na saída de bola, Pótica recebe o lançamento e coloca no canto direito de Fernando Miguel. 1-0. Na 14ª colocação no Brasileiro, o Vitória corre atrás do prejuízo. Por pouco não empata com K9. O goleiro se estica e evita o gol. A frustração do artilheiro rubro-negro dura apenas 2 minutos. Depois da cobrança de falta de Diego Renan, Chiesa aparece para igualar o placar. O atacante do Leão ainda dá esse passe de calcanhar para Dagoberto, que erra a pontaria. Leandro Domingues volta dos vestiários no lugar de Gabriel. A defesa da Ponte bate cabeça e quase entrega na bandeja para Chiesa. Agora é a vez da zaga do Vitória falhar. Canu coloca a mão na bola dentro da área e recebe amarelo. Pênalti que Felipe Azevedo bate e Fernando Miguel defende.
6 minutos depois, Fernando sente e pede para sair. Kaique assume a posição. Euler após o lançamento. O goleiro da Macaca não segura. Ramon acerta o travessão e no rebote Marcelo livre cabeceia para fora. Nos acréscimos, Dagoberto faz o segundo, mas o juiz marca irregularidade no lance. Os jogadores do Vitória cercam bandeirinha que validou o gol, mas o árbitro mantém a decisão. No final, sai do estádio escoltado pela polícia. O torcedor deixa o estádio protestando. Muito bem, tá aí jogo polêmico, Vitória contra a Ponte Preta. Mas agora vamos saber como foram os outros resultados da Série A do Campeonato Brasileiro com Paula Doratioto. Olá, muito boa noite aí para você que já está acompanhando o Sport Wesb. A gente já está na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras aí perdeu a invencibilidade de 6 partidas. E pasmem para o Cruzeiro. O time mineiro venceu por 2-1. Então, esse resultado era ótimo para o Inter. No entanto, tinha um Botafogo no caminho que surpreendeu o Colorado lá no Beira-Rio e venceu por 3-2. O Corinthians venceu o Santa Cruz por 2-1 e entra no G4. Outro jejum quebrado foi o do Atlético Mineiro em cima do rival América. Eles se enfrentaram 4 vezes esse ano e teve uma vitória do Coelho e 3 empates. Mas os donos da casa não conseguiram se impor e perderam por 1-0. Vitória e Ponte Preta aí teve empate de 1-1, como a gente acabou de ver. Em Natal teve o Clássico Carioca. Fluminense venceu o Flamengo por 2-1. No Clássico Paulista, o Santos bateu o embalado São Paulo por 3-0, com destaque para Lucas Lima, que fez um golaço de falta. Já o Atlético Paranaense chegou à 4ª vitória seguida em casa e a vítima dessa vez foi o Grêmio, que levou 2 gols do Furacão. Figueira e Curitiba empataram em 0-0. Já o Sport atropelou a Chapecoense por 5-1. O Leão está vindo embalando, pegando ritmo, já que conquistou 7 pontos dos 9 disputados nas últimas 3 rodadas. O Verdão secou bastante o Inter e deu certo, porque continua líder com 22 pontos. Colorado permanece com 20 pontos e em segundo lugar. Santos e Corinthians fecham G4 com 19, logo vem o Grêmio com 18 pontos, seguido do Flamengo e Atlético Paranaense com 17. Em oitavo vem o Galo com 16 pontos. E o Tricolor Paulista aparece em 10º lugar, seguido da Chapecoense, ambos com 15 pontos. A vitória sobre o líder fez com que o Cruzeiro saísse da lanterninha e fosse para o 12º lugar com 14 pontos, seguido da Ponte Preta e Figueirense também com 14. Já o representante baiano aparece em 15º lugar com 13 pontos e o Sport sai da zona com a goleada ocupando o 16º lugar. Mesmo com a vitória, o Botafogo ainda aparece na zona de perigo com 12 pontos. Em seguida vem o Santa Cruz com 11, o Coritiba com 10 e o América Mineiro na lanterninha com 8 pontos. Muito bem, Paula, muito obrigado por trazendo aí os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Sport Wesb está chegando ao fim, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira para falar sobre esporte amador, esporte profissional, aquele campeonato de gude, aquele campeonato de pipa, qualquer campeonato que tem no bairro vai aparecer aqui no Sport Wesb. Lembrando que você pode participar do programa encaminhando um e-mail, com a sugestão de pauta para sportwesb@wesb.edu.br. Não deixe de participar. Até semana que vem!